E comigo hoje aqui, o economista-chefe da corretora Warren Hena, Felipe Salto. Muito bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Numa sexta-noite, Thaís Herédia, conosco todo dia, e o Daniel Hitchner, nosso diretor em Brasília. Mas vamos dar uma olhada sobre essa polêmica declaração do presidente, a notícia do dia hoje, afirmando que o déficit zero dificilmente será atingido em 2024, né? Foi visto pelo mundo da política e pelo mercado financeiro como um sinal claro para que a mudança da meta fiscal seja sacramentada no Congresso. A reportagem é de Theo Cury. O relator do projeto de diretrizes orçamentárias, deputado Danilo Forte, avaliou que a fala de Lula foi um constrangimento para o ministro Fernando Haddad, que tem se empenhado publicamente pela meta zero. Nas redes sociais, o deputado escreveu: "Trata-se de uma fala broxante para a pauta econômica, que sofre resistências no Legislativo. Até porque o próprio atraso na votação da LDO ocorreu para dar a oportunidade para o governo federal realizar o convencimento acerca das propostas da equipe econômica." Em café da manhã com jornalistas, Lula defendeu que o país não precisa assumir como meta zerar o déficit e que um saldo negativo de 0,5% do PIB não seria um problema para as contas públicas. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Há meses, ministros da ala política vêm pressionando Lula para flexibilizar a meta fiscal e, assim, viabilizar mais investimentos em 2024. Haddad resiste e argumenta que a mudança prejudicaria a credibilidade da política econômica. Fontes da Fazenda disseram à CNN que a declaração do presidente às vésperas da reunião do Copom foi fora de time e pode atrapalhar o ciclo de corte de juros. O comitê se reúne entre terça e quarta-feira da próxima semana. Antes da fala de Lula, a expectativa era de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. Segundo fontes do mercado financeiro, investidores já duvidavam que a promessa do governo de entregar déficit zero no ano que vem seria cumprida, mas esperavam que Lula desse mais suporte a Haddad nos esforços arrecadatórios que dependem, em sua maioria, da aprovação do Congresso. Felipe, por que o Lula desautorizou o Haddad? Bom, boa noite, Caio. Obrigado pelo convite. Thaís também, Daniel. Eu diria o seguinte, eu acho que o presidente Lula, se a gente olhar ao pé da letra o que ele disse, ele está certo. Porque as projeções do mercado nunca foram déficit zero no ano que vem. Eu me lembro que falei com um grande amigo que estava no Ministério da Fazenda, no momento em que eles anunciaram, né, essa coisa do zero, eu falei, olha, vai ser difícil vocês fazerem zero no ano que vem. Porque isso vai depender de uma montanha de receita e não dá tempo de ter um programa de corte tão expressivo para você sair de um déficit de 112,6, que é a nossa projeção na Warren hoje, para zero. Só que a lógica sempre foi o seguinte, vamos mirar o zero para conseguir diminuir pelo menos em relação a 2023. Então, eu digo que o presidente tem razão porque de fato não vai ser zero. A nossa projeção é 0,7 de déficit para o ano que vem. Mas aí o que faz? O que faz é que a Lei Complementar 200, o famigerado arcabouço fiscal, ele prevê essa situação. Você tem que acionar os gatilhos. Então, o grande desafio não é só discutir se a meta vai ser cumprida ou não. No caso de ela ser descumprida, o que vai acontecer? Mudar a meta agora seria caixão e vela preta. E no caso dela ser descumprida, o que vai acontecer? Você tem dois gatilhos, né, como a gente chama. O primeiro é o artigo 167A, da Constituição, que está lá na PEC emergencial, que redundou na emenda 109, que tem 10 medidas de contenção de gasto. Esse teria que ser acionado imediatamente após a verificação do descumprimento, lá em janeiro de 25, que é quando o resultado de 2024 vai ser divulgado. E o segundo gatilho é o aperto de cinto no limite de gasto, que é calculado pela regra do arcabouço, né?
por uma regrinha meio complicada, que é 70% vezes a variação passada da receita. Se você descumpre a meta, passa a ser 50% em 2026. Thaís, você passou o dia aí conversando com o mercado. Qual que é a reação aí? A reação, eu acho que é muito parecida com o que o Felipe está colocando aqui. É o seguinte, não é o que o presidente disse. É óbvio que ninguém esperava o cumprimento da meta, mas o movimento da equipe econômica, da liderança de Haddad, o reconhecimento dessa unidade pela busca do déficit zero, né, Felipe? Eu acho que é mais ou menos por aí. A meta, ela é o sintoma da gestão das contas públicas. O governo escolheu esse modelo, o Fernando Haddad escolheu o arcabouço fiscal no modelo que ele desenhou, o governo Lula escolheu um modelo em que o gasto vai ser privilegiado e não o corte da despesa e, portanto, estão indo atrás das receitas. E a meta, o cumprimento da meta é apenas o sintoma dessa gestão. Estamos indo bem ou mal, né? Assim, se não estamos indo bem, se não estamos cumprindo, ok, vamos seguir a regra que a gente mesmo criou. Então, a reação do mercado é dizer o seguinte, mas o presidente Lula está confundindo a meta como se fosse uma coisa a ferro e fogo. Não, o cumprimento dela, a unidade, o aval ao Fernando Haddad é que faz bem ao governo. E não necessariamente alcançar o zero, é a gestão das contas públicas e onde ela consegue chegar é que vai fazer a diferença. Daniel Rittner, como que a Fazenda, a equipe econômica, recebeu aí a declaração do Lula? Olha, em primeiro lugar, silêncio absoluto, porque ninguém quis passar o recibo dessa derrota bastante grande, dessa frustração. O que deu para perceber um pouco nas conversas foi o seguinte: a Fazenda vinha fazendo um esforço muito grande para aprovar medidas que gerassem arrecadação no Congresso Nacional e vinha conseguindo um sucesso parcial. Ela conseguiu aprovar medidas que, embora não com as alíquotas, com a arrecadação que se estava prevendo, caso da taxação dos fundos offshore, por exemplo, que passou na Câmara, pelo menos houve alguma coisa ali, né? Foram vitórias parciais, né? Conseguiu, com alguma demora, mas conseguiu passar o restabelecimento da mudança do voto de qualidade no CARF, por exemplo. Agora, o que eu percebo é que tenho defendido já essa tese de que Lula não conseguiria conciliar um ônus econômico e um ônus político. O ônus econômico seria desagradar o mercado com uma revisão ou abandono do déficit zero em 2024. O ônus político seria ficar com o déficit zero e fazer um contingenciamento grande de despesas no início de 2024, mas com isso desagradaria muito o mundo político todo, parlamentares, gente que está recebendo esse dinheiro na ponta, prefeitos num ano de eleição municipal. Lula optou, como você disse na abertura, pelo ônus econômico. O problema é desancorar as expectativas, porque para mim parece muito com a discussão que a gente teve de meta de inflação no primeiro semestre. Se você está dizendo ali que vai ser 3% e abandona a meta, joga para 4%, provavelmente o que vai acontecer é que o mercado todo que estava perseguindo essa expectativa, estava seguindo com essa expectativa do governo, vai entregar a rapadura também e vai subir a sua meta de inflação, a sua estimativa de inflação. Agora, quando você tem todo o mercado trabalhando com uma expectativa já de déficit, o Salto acabou de comentar, menos 0,7% no caso da projeção dele. Se você joga a toalha agora, o mais provável é que essa expectativa também se desalinhe e no final você entregue um resultado ainda pior do que você entregaria se mantivesse o déficit zero como perspectiva, como meta. Felipe, como desancorar essas expectativas a partir de agora? Eu acho que um ponto importante que o Daniel coloca é o seguinte: quando você tem a meta fiscal, isso vem já desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em maio de 2000 e tudo, tem um mecanismo que chama contingenciamento, né, que é o congelamento de gasto. E aí o que acontece? Quando chegar em março do ano que vem, o governo vai ter que apresentar o primeiro relatório bimestral. E é lá que vai ser a primeira prova do pudim, né? Para ver se para de pé. Né? É uma obrigação legal. Responsabilidade fiscal. Ele tem que mostrar, olha, minha meta é zero, tem uma banda inferior de menos 0,25, que corresponde a 28,8 bilhões de reais pelo PIB do governo, mas é mais ou menos isso mesmo.
e tem a minha projeção. Vamos supor que a nossa estimativa esteja correta e ele apresente lá 0,7. Aí o que eu faço? Eu vou ter que olhar se eu tenho onde cortar ou não tenho, o chamado contingenciamento. Quando a gente olha o orçamento, a proposta orçamentária, que ainda não foi aprovada, é outro nó que o governo vai ter que desatar no Congresso até o fim do ano, tem 211,9 bilhões de reais de despesa discricionária, que é uma montanha enorme de dinheiro. Se você olhar o histórico recente, está mais ou menos uns 50 bilhões acima desse histórico médio recente. Então tem uma gordura para você cortar, que se cortar não sai uma gota de sangue. Então quando começar o ano que vem, qual que vai ser o desafio do Haddad se ele conseguir manter essa meta ao longo da tramitação da diretriz orçamentária, que é a LDO, e da lei orçamentária, que é a LOA, né? Até dezembro. O grande desafio vai ser mostrar que ele vai sim fazer um contingenciamento, mas que está cortando uma gordurona que eles mesmos colocaram na proposta orçamentária. Se ele conseguir mostrar isso, mostrar que o nível de investimento ainda assim vai ser relativamente alto, né, ou alinhado ao padrão histórico, ele consegue convencer a ala política, a meu ver. Mas não é uma coisa fácil. Ele precisa resistir, porque o arcabouço foi muito criticado por ser flexível, por ter um mínimo de crescimento do gasto, que sempre vai crescer 0,6%, a Thaís falou muito disso, né? E agora que o mercado aceitou esse arcabouço que é mais flexível, não dá para jogar a toalha tão cedo. Isso seria muito ruim. Eu não acho que o governo vai fazer isso. Então, mas a meta já não pode ser alterada neste ano ainda? Pode. A declaração do Lula, na prática, ela não sinaliza para o Congresso que pode mexer, né, na meta ainda durante a tramitação da LDO e do próprio orçamento? Ou seja, não tem que esperar até o ano que vem para se mexer nisso? Mas aí eu acho que tem uma divisão de ônus, entende? Quem vai assumir o ônus? Acho que o Daniel vai falar da conversa dele com o Danilo Forte, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde essa previsão tem que estar explicitada lá. E eu percebo o seguinte, que quem é que vai ficar com o ônus de assumir uma meta diferente daquela que o ministro da Fazenda? Porque aí sim, se o presidente Lula assumir esse ônus, aí sim ele está falando para Haddad, escuta, amigo, vai sentar no cantinho do pensamento lá e fica lá por 4 anos, porque ninguém mais vai acreditar no que você disser. Então, eu quero esperar alguns dias para entender o seguinte, quem vai assumir esse ônus? Porque, pelo que eu entendi, Daniel, o Danilo Forte, por mais que tenha demonstrado o desejo de fazer isso, por vários motivos, acho que você pode explicar melhor, ele não tinha ainda musculatura e nem retaguarda para assumir sozinho essa bucha, né? Eu tenho a impressão que o Danilo Forte subiu um degrau hoje. Ele praticamente já anunciou essa mudança na meta fiscal da LDO. Só explicar para quem está nos vendo, a LDO é o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, no caso de 2024. Geralmente a LDO é aprovada no final do primeiro semestre, justamente o que libera o recesso parlamentar do meio do ano, e nós já estamos praticamente em novembro, ainda não tem uma LDO para 2024. E a LDO também tem uma previsão de déficit zero em 2024. O Danilo Forte, que é o relator, deputado do União Brasil do Ceará, ele, desde o início dessa relatoria, ele tem colocado que é uma meta, na visão dele, irrealista. E hoje, quando eu liguei para ele em torno de 2 da tarde, ele soube, quando eu comentei com ele, das declarações do Lula. Até então ele não tinha conhecimento. E, primeira reação, ele achou, poxa, mas como assim? Está desautorizando o Fernando Haddad, está deixando o Haddad no papel de bobo. O segundo comentário dele foi o seguinte, olha, com esse tipo de declaração, me parece que ganha força, então, a ideia de mudar a meta na LDO e já no relatório que ele vai apresentar por volta do dia 20 de novembro, e segundo ele a votação está pré-combinada com Arthur Lira de ser no dia 22 de novembro, vai pesar o que Lula está dizendo. Então, eu acho que ele já sinaliza que sim, que deve mudar a meta na LDO. Ele não podia anunciar isso publicamente sem uma boa conversa com a Fazenda, mas, para mim, ele deixa claro que essa mudança na meta já vem no relatório da LDO em 20 de novembro. Eu ia jogar já para você, Felipe, você conhece como poucos ali o Congresso, presidiu o IFE, né, instituição respeitadíssima. Num sinal desse de um presidente da República,
O que o Congresso deve fazer? Eu, ouvindo o Daniel, o Congresso fareja sangue, né? E o Congresso quer gastar. Eu me lembro que, quando eu trabalhei com o senador Zé Serra, ele falava que existe uma frente no Congresso que chama FUSE, Frente Única contra o Erário. E aí tem gente da extrema esquerda, da direita, do centro, de onde você quiser. Sempre tem um representante de cada uma dessas alas. Então, isso não é propriamente novidade. Quando vem o relator da LDO e começa a tentar responder a isso que o presidente falou, então vamos mudar a meta, tem que ter muito cuidado, porque quando a gente olha o histórico das metas fiscais, nunca teve alteração de meta sem mensagem modificativa do executivo. Não é assim, essas coisas, a diretriz orçamentária é coisa séria. Não é assim, o deputado vai lá, vamos mudar a meta fiscal. Espera um pouquinho, tem Ministério do Planejamento. Ele que responde, né, pelo não cumprimento da meta. E depois o TCU, quem vai responder, né? Então tem o Tribunal de Contas. E aí o Ministério do Planejamento e da Fazenda, eu acho que é isso que a Thaís falou. Eles vão precisar amadurecer essas declarações políticas e fazer um contra-ataque, entre aspas, né? Vão ter que se reposicionar para segurar esse compromisso. Se abandonar agora a meta, aí vai ser um cenário muito ruim. Não acho que vai acontecer. Não, mas eu vejo todo esse movimento de hoje muito pela política, que a minha cabeça funciona muito pela política. Eleição municipal ano que vem, uma situação num país polarizado, 50-50, 55-45, né? Petistas, antipetistas, lulistas, antilulistas. E o Lula precisa... Então, na minha percepção, não é só o Congresso farejando sangue, o governo também tem ali um desejo de gastar para manter uma base estável, para essa base eleger prefeitos. O próprio Partido dos Trabalhadores também tem um desafio grande para eleger prefeitos. Então, eu vejo um movimento coordenado, né, do Palácio do Planalto dando o apito, né, e para o Congresso executar a mudança na meta de déficit zero. Mas aí... Fala, Daniel. Não, só muito rapidamente, claro. Que também ministros da área social ou da área de infraestrutura, que têm orçamentos mais robustos e que, obviamente, seriam muito prejudicados com um contingenciamento alto, da ordem de 50 bilhões de reais, algo assim, em março, maio, no máximo, do ano que vem, eles também já estavam nesse movimento de bastidores de tentar pressionar o Lula para que largasse mão logo dessa meta fiscal de déficit zero. Para eles também interessa. Então, claro, o Felipe ressalta muito bem esse movimento do Congresso, mas é um movimento que tem cúmplices, né? Eu queria dizer assim, na prática, né, no mundo real, como é que as coisas acontecem? Acho que o Felipe me ajuda a desenhar aqui esse processo. No mundo real existe uma lei. Quem bota lá a sua assinaturinha, o seu CPF, no projeto de lei, no cumprimento ali do regramento fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é com eles, a briga é com eles, né? Não é com o discurso político. A retórica política, às vezes, ela ganha no grito. Mas, na prática, né, e o Brasil já viu o que dá de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, mesmo que seja com um conflito político gigantesco por trás disso, eu acho que tem uma resistência muito grande. Tem duas resistências aí que vão acontecer. Uma dessa da prática, espera um pouquinho, que vai responder pelo não cumprimento e pela modificação esdrúxula da meta, sou eu, é meu CPF que está nesse papelinho. Então, eu acho que essa é uma primeira resistência. O Brasil já viveu outros momentos de apagão de caneta em função desse receio. A segunda resistência vem desse movimento que eu falei aqui um pouco, que o Felipe chamou a atenção, dessa unidade, que inclusive já tinha ganhado credibilidade, né, e que era uma unidade da equipe econômica, em busca do déficit zero, não necessariamente para garanti-lo, mas em busca e que vinha, de alguma forma, alcançando algumas conquistas, né? Hoje me disseram, olha, até a conversa de Roberto Campos Neto com o presidente Lula, de alguma forma, fortaleceu esse aval à condução de Fernando Haddad da política, né? Então eu acho que tem essas duas resistências. E para finalizar aqui essa parte, Caio, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o presidente Lula, ele não entendeu direito ainda como é que o jogo está sendo jogado agora, né? A meta fiscal de quando ele foi presidente, ela tinha o mesmo fundamento legal, a lei de responsabilidade fiscal. Mas hoje nós temos o governo dele criou uma nova regra fiscal. Então, ele jogar contra a meta, ele jogar contra o modelo que ele mesmo escolheu e pediu para aprovar.
Eu acho que ele ainda não se deu conta disso. Não, a minha leitura, eu voto nela. Eu acho ela extremamente política e acho que o Lula sabe exatamente do que ele falou. Tanto que ele se reuniu antes com o Haddad no Palácio do Planalto, a informação que a gente tem. Justamente, imagino que deva ter dado o recado ali de que falaria isso. Né? É um cálculo político, né? Pragmático, de que precisa drenar as bases e a política com mais recursos para eleger prefeitos, né? Porque a eleição de prefeitos é muito importante para os partidos, né? Porque quem mais elege prefeito, mais elege deputado depois. Mas olha que coisa interessante, trazendo alguns números, né? O presidente falou a uma certa altura, ele falou, não precisa ser 0, pode ser 0,25 ou meio. Já está Aí, previsto. na hora eu pensei, o Prisma Fiscal, que é uma espécie de pesquisa focus, né? Que o Banco Central faz, mas para a área fiscal, que o Tesouro organiza junto ao mercado, é 0,7, 0,8. A nossa projeção é 0,7. Então, peraí, tem alguma coisa desajustada aí. Talvez o que o presidente esteja querendo dizer é fazer um aceno no seguinte sentido: não vai ter aqui uma política draconiana. Nós vamos ser responsáveis fiscalmente, mas não precisa ser 0. Se for 0,25, se for meio, dá certo, né? Agora, o que ele precisa ter claro é o seguinte: para ser 0,25 ou meio, ele tem que manter o 0. Se ele soltar essa rédea agora, aí vai ser o dobro o déficit em relação ao que vai ser esse ano, que vai ser 1,1% do PIB pela nossa projeção. O governo é até mais pessimista para 23. A projeção oficial do governo é 1,3% do PIB. Agora, de uma maneira geral, ele falou mais, né? Ele falou colocou o cenário internacional pessimista, falou de queda de investimento na China, queda do crescimento na China, aumento de juros nos Estados Unidos. Mas, na minha percepção, essa fala sobre déficit agrava ainda mais esse cenário. Aí tem uma questão interessante aqui que você traz pelo seguinte: no começo do ano, quando o Lula comprou várias brigas, né, e ele dava essas bravatas, assim, contra a meta de inflação, contra o Banco Central, contra a política fiscal, né, ele fez muita bravata contra a política fiscal. E o Carlos Caval, que hoje está na Ores, é sócio fundador da Ores e foi secretário do Tesouro, me disse isso, falou, olha, lá a bravata estava num mundo em que o mundo caminhava para uma normalidade. De repente, a coisa desarticulou e hoje não cabe mais bravata, né? Essa retórica beligerante está diante de um mundo em que o juro está muito alto, em que você tem guerra na Ucrânia, você tem guerra em Israel, você tem uma confluência de riscos que não existia. Portanto, o Lula podia falar, ele estava começando o governo e tal, e isso não tinha necessariamente efeitos. Hoje já é um pouco diferente. A coisa aconteceu na parte da tarde, o mercado financeiro teve tempo para fazer uma primeira reação. Semana que vem tem reunião do Comitê de Política Monetária, a gente vai entender se o Banco Central vai querer se apropriar dessa novidade ou não para fazer o seu balanço de risco. Eu ia te perguntar isso até, Thaís. Você apostaria no impacto dessas declarações de hoje do presidente, da sinalização de que a meta não será cumprida nessa reunião do Copom da semana que vem? Não, o Copom não pode tomar decisão no si. Né? O Copom tem que tomar a decisão no que o modelo mostra e naquilo que é concreto. Então, assim, o que o Banco Central vai ter de concreto na semana que vem? Uma alta forte das taxas de juros futuros, que aí isso sim compromete a eficácia da política monetária e pode forçar o Banco Central, por exemplo, a baixar menos os juros. Mas na reunião da semana que vem, não tem como mudar. Ele não há espaço para ele fazer uma leitura de risco pragmática e que dê a ele subsídio para mudar a decisão da semana que vem. Você faria alguma aposta para a semana que vem? Eu acho que a Thaís está corretíssima, porque o Banco Central ele vai ter pouco tempo daqui até lá e ele sabe que, de concreto, o que está sobre a mesa? Você tem a meta fiscal, ainda tem o compromisso, etc., e tem agora esse aceno político na direção de um desejo de gastar mais, vamos dizer assim. No que isso vai redundar? De fato, o Ministério do Planejamento e Orçamento, junto com a Fazenda, vão notificar o relator da LDO para ele mudar a meta? Eu duvido. Sim. Daniel? Eu só fico pensando aqui, Caio, com uma dúvida genuína se Lula chegou a conversar sobre a mudança na meta com o Fernando Haddad antes
do café com os jornalistas. Eu digo isso, não tenho a informação, mas eu digo isso porque repetidas vezes ao longo deste ano, em assuntos importantes, Lula foi brifado para dizer uma coisa. Isso aconteceu com relação à guerra da Ucrânia, isso aconteceu com relação à Venezuela, isso parece ter acontecido com relação agora a Israel-Hamas. Lula é brifado para falar alguma coisa em alguma linha, dar uma direção, e aí quando ele fala livremente, sem seguir um discurso já preparado, ele acaba indo para outra direção que ninguém está esperando. Então, para mim, não causaria nenhuma surpresa se a gente ficar sabendo que não, Haddad não sabia de nada no final das contas. Joia, pessoal, eu preciso encerrar. Quer concluir alguma coisa, Felipe? Só dizer o seguinte, que eu acho que a despesa pública, se a meta não for alterada, se o déficit for 0,7, ela vai crescer em termos reais no ano que vem, sob o arcabouço, com a vigência da nova regra fiscal. Então, eu acho que se isso for esclarecido para a ala política, etc., o Haddad tem aí uma porta de saída para conseguir manter a estratégia dele. Bom, Felipe Salto, economista-chefe da corretora Warren Hena. Muito obrigado. Bom fim de semana, viu, Felipe? Thaís Herede também, né, Thaís? Tá. Vou passar meu lugar para o Lorival Santana. Tá bem. Daniel fica comigo. Bom, daqui a pouco os detalhes do dia mais intenso de bombardeios na faixa de Gaza. Até já.